Vamos trazer informações agora a respeito de Castelo do Piauí. Hoje a cidade está mobilizada por causa do julgamento de Adão de Souza, o homem que é acusado de ser um mentor do estupro coletivo na cidade de Castelo e que também envolveu outros jovens, outros adolescentes. Foram 4 adolescentes envolvidos no total, um deles acabou morrendo dentro do Centro Educacional Masculino. Marcelo Fontinelli é quem conta para nós a história deste caso, o estupro coletivo de Castelo, que comoveu o estado do Piauí e que repercutiu no Brasil inteiro. O julgamento será presidido pelo juiz Leonardo Brasileiro. O processo ocorre em segredo de justiça e, por isso, a sessão será restrita. Apenas o juiz, o réu, o júri, as vítimas, as testemunhas, representantes do Ministério Público do Piauí, no caso o promotor Ricardo Trigueiro e os defensores Dácio Rufino e Leandro Ferraz. Os servidores do fórum poderão participar da audiência. Vamos ao rito do julgamento. Primeiro serão lidos os esclarecimentos dos peritos. Depois, as vítimas falam. Em seguida, as testemunhas de acusação e de defesa. O julgamento segue com o interrogatório do réu. O Ministério Público se manifesta. Depois, acontece a defesa do réu. Em seguida, a réplica da acusação. E, por fim, a tréplica da defesa do réu. Adão aguardou o julgamento preso por quase 3 anos. Atualmente, ele encontra-se recluso na penitenciária de Altos. Para o júri popular, foram convocadas 30 pessoas por meio de sorteio. Todas deverão comparecer ao auditório do Fórum em Castelo do Piauí. Dessas, apenas 7 serão sorteadas para participar do júri e ter direito ao voto. O estupro coletivo contra 4 adolescentes ocorreu no dia 27 de março de 2015. Elas foram amarradas em árvores, agredidas e atiradas do alto de um morro de cerca de 10 metros de altura. Uma das vítimas, Daniele Rodrigues Feitosa, de 17 anos, morreu após passar 10 dias internada. 4 adolescentes foram condenados pelo crime. Um deles, o Gleison Vieira da Silva, de 17 anos, foi morto pelos colegas de cela 6 dias após a condenação. Eles dividiam a mesma cela no Centro Educacional Masculino, em Teresina, onde os 3 garotos seguem cumprindo medidas socioeducativas. Seguem cumprindo medidas socioeducativas, até hoje apartado dos demais que nunca aceitaram esse estupro coletivo, nunca engoliram isto. E diante da brutalidade que foi aquilo, esse cenário todo o estado do Piauí comoveu-se com a repercussão. Foi um negócio terrível, brutal e que agora pode ter um desfecho com a condenação ou até a absolvição, dependendo do que o júri entender, de Adão de Souza. Vamos acompanhar com o Thiago Melo. O Thiago Melo está lá em Castelo do Piauí e traz mais informações para nós deste dia de movimentação no julgamento de Adão de Souza. Thiago. Olá, Joelson, boa tarde novamente a você e a todos que nos assistem. É um caso de grande comoção, né? O Brasil se chocou com essa barbárie acontecida aqui em Castelo do Piauí em maio de 2015. No ato da apreensão dos adolescentes envolvidos, inclusive a população tentou invadir a delegacia para linchar os envolvidos e por conta disso tudo, dessa grande repercussão, a justiça, temendo uma reação parecida com aquela em relação à delegacia, terminou solicitando à Polícia Militar um reforço. Foram enviados para cá, para Castelo do Piauí, 30 homens especificamente para essa operação. Mas essa expectativa de aglomeração de pessoas não se concretizou. A gente pode, inclusive, ver agora movimentação absolutamente tranquila, que não tem mais do que 15 pessoas na frente, esperando, aguardando o resultado desse julgamento que começou nessa manhã de terça-feira. Portanto, tranquila, os policiais estão aqui mantendo a ordem. Há também 2 equipes da Secretaria de Justiça para garantir a segurança do preso que está do Estado. Nesse momento, estão sendo ouvidas as testemunhas de acusação lá dentro da sala de audiência. As 3 vítimas compareceram aqui ao fórum. A primeira chegou às 8h45
inclusive ela hoje tem 19 anos de idade, chegou acompanhada do marido, é casada, e também dos pais, e as outras duas chegaram juntas. Uma tem 18 anos, a outra 19 anos. Ambas chegaram acompanhadas dos namorados, dos respectivos namorados, e também de familiares. As três foram as primeiras a serem ouvidas lá pelo juiz, já prestaram depoimento e já deixaram aqui o prédio. O conselho de sentença foi formado, os 7 soldados são 2 homens e 5 mulheres. Estão lá já desde as 10 horas da manhã, todos lá posicionados. O juiz Leonardo Brasileiro, ele deixou, autorizou que a imprensa pegasse imagens lá com os agentes envolvidos nesse julgamento, já devidamente posicionados. O Adão, como não tem advogado, não constituiu. Ele está sendo assistido por 2 defensores públicos, Dr. Dácio Rufino e o defensor Leandro Ferraz. O Ministério Público, a acusação no caso, tem à frente o promotor Ricardo Trigueiro, auxiliado pelo advogado que atua como assistente de acusação, nesse caso, o Washington Mello, e o trabalho está sendo conduzido pelo juiz Leonardo Brasileiro. Como eu disse, no momento estão sendo ouvidas as testemunhas de acusação, depois as testemunhas de defesa. E o júri é quem vai se posicionar ao final. Nós conversamos com o advogado assistente de acusação acerca do que manifestou aqui o defensor público Dácio Rufino. Ele diz que nesse processo não há provas para condenar o Adão. Veja o que disse o assistente de acusação, o advogado Washington Mello. No meio deles, o crime que não é aceito é o estupro. Então ele se precaveu por isso, não é? Ele, como criminoso nato que é, ele teria de se precaver de deixar provas. Isso realmente é uma tolice, uma afirmativa dessa. Queria que o quê? Que ele deixasse uma declaração por escrito que estava no crime? Não, isso não nos preocupa, esse tipo de argumentação. Nós indagamos o advogado justamente a respeito da declaração do defensor, que alega que Adão é inocente, e o próprio Adão, quando chegou aqui, desceu da viatura do sistema prisional, nós perguntamos a ele o que ele diria em sua defesa. Veja o que ele falou. Adão, você continua sustentando a inocência, Adão, dessa acusação? Eu quero justiça, eu sou inocente. Não estuprou, Adão? Não está envolvido no estupro. Você percebeu aí que ele falou que espera por justiça, que é inocente, e muitos gritos. Ele deu essa declaração sob gritos de pessoas que estavam aqui do lado de fora, gritos de assassino e também pedidos por justiça. A Defensoria Pública sustenta que nesse processo não há provas para a condenação de Adão e, por isso, vai solicitar ao júri que o absolva. Veja o que disse o defensor público Dácio Rufino, um dos 2 que atuam na defesa. Todos os arremedos de prova que existem no sentido de apontar o Adão foram violadoras da Constituição e das leis, foram conseguidas inclusive com outros delitos praticados por autoridades policiais. Isso vai ser explorado durante o processo. Então a estratégia fundamental é essa, mostrar as provas que existem nos autos de que o Adão não estava na cena daquele crime. E, repito, pedir à sociedade castelense, que é o último refúgio da civilização nesse processo, que absolva o Adão por uma imposição elementar de justiça. O que a sociedade castelense precisa fazer hoje aqui é o seguinte: entender que de um lado há a dor das vítimas, mas que do outro lado há um ser humano, que não pode ser condenado sem provas simplesmente para aplacar essa dor. Bom, para as pessoas que não acompanharam no passado, o Adão, na investigação policial, ele foi apontado como o mentor intelectual, a pessoa que arquitetou esse ataque a 4 adolescentes, 4 meninas. E nessa ação, teriam agido junto com ele outros menores de Castelo do Piauí. Os 4 foram apreendidos e devidamente sentenciados por essa participação, levados ao Centro Educacional Masculino 100, lá um deles, o Gleison Vieira, terminou sendo assassinado a pancada dentro do alojamento pelos
Já o Adão, por ser maior de idade, está sendo julgado em separado. O Adão aguardou durante todo esse tempo preso lá na cadeia pública de Altos, porque dias antes desse caso acontecer aqui em Castelo do Piauí, o estupro coletivo, o próprio Adão confessou participação em um assalto a um posto de combustíveis aqui na cidade, no qual ele terminou baleando uma funcionária lá do posto. Ele foi condenado por esse crime e está pagando lá no presídio na cadeia pública de Altos. Agora, em relação ao estupro coletivo, ele sustenta inocência. Diz ele que após esse assalto, ele sabendo que a polícia iria pegá-lo, que ele fugiu da cidade com destino a Campo Maior, onde ele terminou sendo preso dias depois. Mas alega, e a Defensoria Pública sustenta isso, que ele não estava na cidade no dia do estupro coletivo. Em relação às provas técnicas, não foi encontrado material biológico, no caso espermatozoide, em relação aos estupros, né, de Adão nas meninas, apenas de Gleison. Esse é mais um fato que fez a Defensoria Pública sustentar que ele não estava na cena do crime no dia que aconteceu. Mas o juízo, quem vai fazer após esse debate entre defesa e acusação, são os 7 jurados que estão lá dentro. Joelson.